Do you need help making friends? Yeah, kinda. Well, we can help you with that. With Matchmasters, a match 3 game you can play and... É que eu tô ficando tanto tempo com o Renan aqui. Então, olha só. Quando o meu verbo termina, o verbo termina em R, S ou Z, e eu tiver ênclise ou mesóclise, tá? Com o pronome o, a, os, as, o que vai acontecer? O verbo vai perder esse R, esse S ou esse Z. E o pronome, que era o, a, os, as, vai virar lo, lá, los, las. Então, vem comigo no quadro, ó. R, S, E, Z. Então, olha aqui, ó. Comprar mais o e mais a. Vamos botar aqui com os dois. O verbo vai perder isso daqui, tá? Então, a construção ficaria assim, ó. Comprar. O verbo virou isso, ó. Perdeu o R, e aí ele ganha essa entonação, e o pronome vira lo, e aqui embaixo, lá. Ok? Esse verbo terminou com R, mas isso vai servir para as construções com R, S e Z. Então, por exemplo, ó, fez, verbo termina em Z. Fez, mais o, ou mais a. Vai cair essa letrinha aqui. E aí eu vou ter fe-lo ou fe-lá. Ok? A mesma coisa seria o fiz. Ficaria fi-lo, fi-lá. Ok? Então, quando eu tenho essas construções, eu sou obrigado a retirar a última letrinha e fazer essa mudança, tá? Vamos voltar aqui para o nosso material. Bom, aí reparem aqui, ó. Cantar mais o virou cantá-lo. Fiz mais a virou fi-lá. Ah, como é que eu não vou confundir com fila, aquela coisinha que fica um atrás do outro esperando para ser atendido? Porque fila é direto, ó, fila. Aqui é fi-lá. E aí tudo depende também do contexto. Você não vai falar só fila, do nada. Tem contexto, tá? Ali vai ter sempre uma construção dentro de um contexto. Quis mais o. Quis termina com S. Vira quilo, ok? Mesmo caso de cima. Não vai confundir com quilo, pesagem, medida. Por quê? Porque vai ter um contexto. Belezinha? Agora, quando o verbo termina em primeira pessoa do plural, e aí ele tem a desinência de primeira pessoa do plural, desinência número pessoal, que é o mois. E a esse pronome eu faço a esse verbo eu ligo o pronome oblíquo átono nos. O que vai acontecer é que o verbo perde o S, somente, nada além disso, tá? Então aqui, ó, penteamos mais nos. Eu não falo penteamos nos, não. Eu falo penteamo nos. Só cai o S. Então volta comigo aqui no quadro, ó. Conversamos mais nos. Ficaria conversamo nos. Vimos mais nos. Vimo-nos. Cai esse Szinho aqui. Ele cai. Apenas isso. É o mesmo que vai acontecer aqui, tá? Esse risco é só para dizer que ele caiu, que ele foi perdido. Beleza? Voltemos para o nosso material. E quando eu tenho os verbos terminados em ditongo nasal, o que é o ditongo nasal? Quando o verbo termina com aotil, oetil, oetil, m, com m, tá? São as construções nasalizadas. E a esses verbos, eu ligo os pronomes o, a, os, as. O verbo não vai mudar absolutamente nada, mas o pronome vira no, na, nos, nas. Põe, terminou com o, e, til. Mas o
põe-no. O pronome virou no. Cantam, termina com M, ok? Cantam na. O A virou na. Falam, terminou com M. Mais os. Falam nos. Aí você pode agora perguntar o seguinte, Felipe, esse último caso aqui gera ambiguidade. Como que eu resolvo isso? Tudo depende do contexto. Por quê? Quando eu digo falam-nos sem contexto, pode ser as pessoas falam alguma coisa para nós ou falam as coisas. E essas coisas sendo coisas no masculino, né? Então, por exemplo, falam os poemas, beleza? E aí vai depender do contexto. Tudo depende do que veio antes, tá? Aqui eu usei só o verbo com o pronome para vocês entenderem essa construçãozinha, beleza? Bom, vamos partir então para a mesóclise. Mesóclise significa pronome no meio do verbo. Ela só vai acontecer com dois tipos de verbos e exclusivamente se não houver fator de próclise. Quais são os fatores de próclise? Todos os que nós vimos no tempo anterior, tá? Não tem fator de próclise e os verbos se encontram no futuro do presente ou no futuro do pretérito, eu sou obrigado a colocar a mesóclise, beleza? Então aqui, ó, verbo entregarei mais te, verbo entregaria mais te. Como é que ficaria essa construção? Entregar-te-ei. Entregar-te-ia. E aí, eu vou voltar aqui no quadro com essa mesma construção. Vou apagar essa partezinha aqui e vou pegar isso que nós temos ali. O pronome que foi usado foi o pronome te. Ou seja, ele não gerou uma mudança em si na construção, né? Agora repara, se eu falar assim, ó, entregarei mais o, entregarei-o a você. Bom, nesse caso aqui, eu teria a seguinte construção, ó, entregar mais o, mais ei a você. Por que eu estou fazendo isso? Por conta daquela mudança que eu falei, ó. Agora o verbo terminou com R e o pronome é o. Aí a construção ficaria exatamente assim, ó. Entregá-lo. Quando termina em R, cai o R e o pronome o, a, os, as, vai virar o quê? Lo. Vai virar lá, los, las. Entregá-lo-ei a você. Então essa seria a construção por etapa até eu chegar ao modo adequado de construção, tá? Aqui ele sofreria alteração porque o pronome é o, a, os, as. Ali naquele exemplo não sofreu porque era o pronome te, ok? Então fica aí atento a essa construção, beleza? Bom, com o verbo no futuro do pretérito é exatamente a mesma coisa. Por que a gente consegue fazer isso só com esses dois tempos? Porque se vocês pararem para pensar, a gente não costuma mais falar assim, entregarei, entregaria. A gente já costuma fazer isso separado. A gente diria assim, ó, irei entregar, iria entregar. Ou seja, a gente já separa. Se você tiver que colocar um pronome ali, então, ó, iria te entregar, irei te entregar. Repara que a gente já usa os dois verbos na ponta e o pronome no meio. Só que a diferença aqui é que eu faço a construção que seria a fusão dessa ideia que a gente deslocou, tá? Nós tivemos um presidente que usava muito a mesóclise e a gente tem que entender que a mesóclise não é também usual, ela não é bem vista. Ela é ultra formal. E aí você poderia falar assim, poxa, mas era um presidente usando, ele estava num cargo de importância. Então, quando ele fala para a população,
não está adequado porque o contexto não pede esse tipo de construção. Uma coisa seria ele usar com os seus ministros, com advogados, com pessoas do judiciário, do TSE, enfim, do STF, mas não com o público geral. Com o público geral, ele precisa moldar a fala dele. E aí, isso ficava extremamente mal educado, tá? E isso fica fora de contexto, mostrando uma ideia de quê? De hierarquia. Como se eu fosse o suprassumo, falo melhor que todo mundo e eu estou acima de todos. Não podemos usar a linguagem com esse tipo de construção, com essa ideia de tentar inferiorizar o outro, ok? Então, é muito comum esse tipo de construção aqui, ó. E quando atingirmos o pico da crise, quadruplicá-la-emos. Ó, quadruplicaremos e tem o A. Então, quadruplicá-la-emos. E aí na construção que sofre alteração igualzinha ao que a gente viu no quadro. Beleza? O Pedro mandou uma pergunta assim. Pedro com P. Professor, se eu não quiser usar o lo, posso escrever comprar o? Não, não pode. Não pode de jeito nenhum, Pedro. O que você pode é usar um fator de próclise antes, tá? E jogar o pronome para antes do verbo. Então, por exemplo, quando você fala assim, eu vou comprar. Mais o. Eu o vou comprar. Você pode trazer para antes. Se você tirar o, né, você não vai, perdão, se você tirar o eu, você já não vai mais poder ter essa possibilidade de colocar antes ou depois, aí você vai ser obrigado a falar eu vou comprar ou eu vou comprá-lo, ok? E aí se fizer a fusão, comprá-lo-ei, beleza? É o que poderia ser feito aqui, ó. Aqui resolveria esse problema com eu. Eu te entregarei, eu te entregaria. Eu não precisaria usar o entregar-te-ei, entregar-te-ia. Era só eu usar um eu ali que resolvia tudo. Sem o eu sou obrigado a usar uma mesóclise. Ou um fator de próclise. Mas lembra que o fator de próclise ele pode alterar o sentido da frase, como, por exemplo, uma palavra negativa, tá? Bom, reparem aqui alguns cuidados que a gente precisa ter, tá? Cuidado com as terminações verbais R, S e Z. Se vierem combinadas com os oblíquos átonos, os verbos vão seguir as adaptações ortográficas de acordo com a tabela inicial, a tabela que a gente viu, tá? Entregarei o culpado à justiça. Eu não posso falar entregarei-o à justiça. Eu tenho que fazer a combinação, tá? Convencer mais o, mais a... Na verdade, eu quero entregar, tá, gente? Desculpa. Entregá-lo-ei à justiça. Então, ó, sofre as alterações necessárias. Faria uma massa amanhã. Faria mais a, mais amanhã. Aí eu tenho far mais a, mais ia, mais amanhã. Apaga aqui rapidinho. Juan, obrigado. Fala-ia amanhã. Por quê? O verbo terminou em R, cai o R. O pronome é o a, vira o lá. E o ia já estava aqui, permanece. Tá? Falaria amanhã. Entretanto, aparecendo um termo atrativo, que são os fatores de próclise, você vai usar a próclise. Então, ó, jamais o entregarei à justiça. Esse jamais é uma palavra negativa. A verdade é que a faria amanhã. Aquele que é uma conjunção subordinativa. Então, quando há o fator de próclise, mesmo o verbo estando no futuro do presente ou do pretérito, eu passo a usar a próclise obrigatoriamente, beleza? Vamos ver essa questão aqui, ó. Pela fala da menina adolescente, podemos concluir que utilizou gírias para pedir a bebida, foi objetiva e ríspida ao fazer o pedido, valeu-se da linguagem pouco comum na fala, limitou-se a utilizar expressões próprias de sua idade ou costuma se comunicar por meio de uma linguagem informal. Precisamos ler o texto. Certa vez, estava em um restaurante quando ouvi ao meu lado uma adolescente que não tinha 15 anos fazendo um pedido. Traga-me, por favor, uma água sem gás. Certo, já trago, disse o garçom.
Esperá-la-ei aqui. Obrigada. Qual é o gabarito que vocês mandariam para essa questão? Mandem aí no chat, por favor, enquanto eu vou ver aqui uma pergunta que chegou para mim da Miriam Vitória. Boa noite, professor. As frases optativas sempre usam exclamação? Miriam, não é uma obrigatoriedade, mas é o mais comum. Por quê? Porque vai expressar o seu desejo em relação ao outro, a sua vontade em relação ao outro. Então é mais comum o uso da exclamação, mas você também pode colocar um ponto final, tá? Bom, a galera tá mandando aí letra C para essa questão. Juan, vamos rufar os tambores? Sabe fazer? Não sabe? Lembra ainda? Calma. Tá igual o outro. O outro que fez aula comigo no outro dia. O menino novo. Então, eu falei assim, vamos rufar os tambores. Cara, eu tava falando, ele já tava... E eu, calma. Aí na outra eu falei assim, vamos rufar os tambores. Aí eu fui fazer, aí ele me deixou sozinho. Ele falou, só pra você aprender. Vamos lá, vai. Valeu, Juan. Então, como eu falei com vocês, a mesóclise, ela não é mais usual, tá? Ela ainda existe no texto escrito. E no texto escrito formal, única e exclusivamente, com verbos no futuro do presente ou no futuro do pretérito sem fator de próclise, ok? E ainda assim, não é bem vista. Por quê? Enfia algum elemento que seja fator de próclise ali para aproximar e a próclise ser utilizada preferencialmente, tá? Então ela faz uso de uma linguagem que não é comum. Ela não usa gíria, ela não é ríspida, muito pelo contrário, ela é educada, ela usa o por favor, o obrigada. Ela não tem expressões que são próprias da sua idade, é por isso que, inclusive, o texto assusta quem narra, porque a pessoa que está narrando, ela fala. Certa vez, no restaurante, eu ouvi uma menina, tinha lá os seus 15 anos, e isso, ele só está relatando que aquilo é assustador para ele, uma pessoa de 15 anos falar assim, né? Costuma se comunicar por meio de uma linguagem informal. Essa linguagem não é informal. Então, por essa construção, a gente não pode dizer que ela costuma se comunicar por meio de uma linguagem informal. Ela usa aqui realmente algo que é incomum para o contexto, para a idade, para a pessoa que está utilizando, tá? Bom, vamos partir agora para a ênclise. A ênclise é a situação menos comum da nossa fala. A construção menos comum. No entanto, ela é a recomendada pelos gramáticos. Mas não saia por aí colocando ênclise, que é quando o pronome vem depois do verbo. Por quê? Porque se você sai colocando ênclise também, você acaba ignorando as outras regras gramaticais para colocação pronominal, tá? Bom, quando que eu vou usar a ênclise? Aí a gramática diz o seguinte, você vai usar sempre. Menos nas seguintes situações. Primeira situação, quando houver palavra atrativa. Quais são as palavras atrativas? Aquelas que nós vimos no primeiro tempo. Palavras negativas, pronomes demonstrativos, pronomes relativos, pronomes indefinidos, conjunções subordinativas, aquelas construções que a gente viu. Segunda ocorrência, quando os verbos estiverem no futuro do presente e no futuro do pretérito. Por quê? Porque com essa construção, se não tiver palavra atrativa, eu uso mesóclise. Tendo palavra atrativa, eu uso próclise. Nunca ocorrerá ênclise com verbo no futuro do pretérito ou com verbo no futuro do presente. Com esses dois verbos, ou é mesóclise ou é próclise, e deem preferência pela próclise fazendo aquilo que a gente já falou, colocando um elementozinho antes, tá? Bom, ela é a preferida da NGB, porque ela traz aquela ideia da formalidade no texto, tá? Bom, ocorrências. Não se inicia uma oração, um período, pelo pronome oblíquo ato, não foi o que a gente falou. Então, ó, lembrei-me de você. Não tem nada antes do verbo, eu só tenho o verbo e o pronome iniciando. Então eu tenho que começar pelo verbo, isso seguindo as regras gramaticais. E o pronome vem depois. Se eu tivesse aqui um sujeito, o eu, por exemplo, eu
Aí eu poderia fazer tanto antes quanto depois. Eu me lembrei de você ou eu lembrei-me de você. Alguém me mandou uma mensagem, né, no meu Instagram, eu só me esqueci o nome, realmente me perdoa, mas a pergunta era nesse sentido. Aí vinha um pronome e o verbo. Eu coloco antes ou depois? Tanto faz, o uso é facultativo, tanto da próclise quanto da ênclise. Agora, se eu tiro o sujeito ali, eu sou obrigado a ter a ênclise, tá? Ela é a regra básica, é a partir dela que todas as outras são construídas, ok? Bom, também se usa a ênclise depois de uma pausa, por vírgula, por dois pontos, por ponto e vírgula, por travessão ou por parênteses. Por quê, Felipe? Simples. Porque depois desses elementos aqui, eu estou introduzindo uma nova oração. E aí eu volto à regra inicial. Não se inicia oração, frase, período, por pronome oblíquo. Eu inicio pelo verbo. Então aqui, ó, se isto acontecer, vou-me embora. Aqui eu estou começando uma outra oração. E aí eu tenho o verbo e o pronome iniciando. Então o pronome vai para depois do verbo. A cena ocorria e todos riam. Essa é a frase. Eu rompo a estrutura desse período e coloco aqui, ó, o disse-lhe isso. O disse-lhe isso introduz uma outra oração. E aí essa oração ela se inicia pelo verbo e pelo pronome. Então, disse-lhe isso. Eu faço a construção por meio de ênclise, tá? Reparem nesse textinho aqui, ó. Me diga uma coisa. E a gente começa a falar assim, né? O correto é diga-me. Tá, me desculpe. O correto é desculpe-me. Dane-se. Agora acertou, miserável. Ou seja, o cara vai tentar tirar uma dúvida e ele tá assim, me fala isso, me explica isso, Aí o cara vai corrigindo. Aí ele desiste, dane-se. Aí o cara fala, agora você acertou. Por quê? Porque agora ele usou o verbo e depois o pronome, seguindo a regra gramatical. Porque na regra gramatical não se inicia uma frase, uma oração, um período, por pronome oblíquo átono, ok? O pronome só vai vir para cá se houver fator de próclise. Não havendo fator de próclise, ele não vem para antes do verbo. Se ele vier para o meio do verbo, o verbo tem que estar no futuro do presente ou no futuro do pretérito, beleza? Com as seguintes formas nominais. Já falamos dessas formas nominais, tá? Imperativo afirmativo. Bom, o imperativo é quando você traz a ideia de ordem, tá? Então aqui, às 3 horas vistam-se. Vistam-se, perdão. Às 3 horas vistam-se rápido. Ideia de ordem, de instrução, então vistam-se. Seria a ideia da frase imperativa, tá? Quando eu tiver gerúndio, que não seja antecedido por preposição. Porque se o gerúndio for antecedido por preposição, a gente usa próclise. Então, ó, recusou o convite, fazendo-se de ocupado, tá? Então, se eu tivesse uma preposição aqui antes desse verbo, aí já seria alguma coisa. Então, por exemplo, em se fazendo de ocupado, tá? Porque aí eu teria uma preposição. Infinitivo impessoal. Lá na próclise era o infinitivo pessoal. Aqui é o infinitivo impessoal. O que é o infinitivo impessoal? É aquele que não tem a desinência número pessoal. É aquele que termina com o R mesmo. Então, cair, levantar, beber, rir, tá? Expor, o verbo termina com R. Então aqui, ó. Não era minha intenção magoar-te. Se fosse o pronome o ou a, magoá-la, magoá-lo. Beleza? Bom, aí você pode me perguntar assim, bom, e se o meu infinitivo não é o gerúndio, hein? E se o meu infinitivo tiver antes dele uma preposição? Seria esse caso aqui, ó. Tive medo de magoar-te. Aí, você vai dar essa preferência. Por quê? Porque a gramática prefere a ênclise. Você vai evitar esse tipo de construção. Eu tive medo de te magoar.
As duas são adequadas, porém, a bem vista é a primeira, que é a ênclise, tá? Agora, se além da preposição nós tivermos uma palavra atrativa, aí a gente vai seguir o seguinte, ó. Talvez consiga uma maneira de não aborrecer-te, ou talvez consiga uma maneira de não te aborrecer. Nesse caso aqui, a gramática vai falar assim, olha, realmente qualquer uma, tanto faz, fica a seu critério, faz valer aquilo que você sente no coração. Aí eu já te indicaria o segundo caso. Por quê? Porque tem uma palavra negativa, uma palavra atrativa. Vamos pensar assim, o imã, aquele que aproxima, tá? Então, não tendo nenhuma palavra atrativa, opta pela primeira ocorrência. Tendo uma palavra atrativa, opte pela segunda ocorrência. Belezinha? E se o verbo principal estiver no infinitivo ou no gerúndio? E aí a gente está falando das locuções verbais, tá? Bom, nesses casos, a gente vai considerar o diálogo com os dois verbos. Repara aqui. Devo dizer-lhe algumas palavras ou devo-lhe dizer algumas palavras. Eu posso uma coisa ou outra. O verbo principal está no gerúndio, ó. O devo é verbo auxiliar. E aqui nas duas ocorrências, o verbo principal está... Perdão, aqui em cima o verbo principal está no infinitivo. E aqui embaixo o verbo principal está no gerúndio. E aqui o verbo vinham é o verbo auxiliar, tá? Vinham acompanhando-me duas pessoas. Vinham-me acompanhando duas pessoas, tá? Repara que é ênclise em todas as ocorrências. Só que você coloca aqui a ênclise em relação ao verbo principal ou a ênclise em relação ao verbo auxiliar. Aqui é a mesma coisa. Ênclise em relação ao verbo principal ou ênclise em relação ao verbo auxiliar. Não é próclise. Se você tirar aqui, nesse segundo caso, o hífen, vai virar próclise em relação ao verbo principal. E você não vai poder fazer isso, tá? Você vai poder fazer isso quando você tiver um fator de próclise. Então aqui, ó, se houver uma partícula atrativa, ou seja, um elemento que atraia, que é o fator de próclise. Ó, não lhe devo dizer algumas palavras. Pronome próximo, tá? Da atrativa. Então o lhe tá perto do não. Não devo dizer-lhe algumas palavras. Por que eu não antecipei? Porque olha aqui, quando eu fiz esse primeiro caso, eu estava dizendo isso aqui, ó, não devo-lhe. O lhe dialogando com o devo, então eu aproximei. Aqui eu estou dizendo agora que o pronome está ligado ao dizer. E aí o não está perto do devo e não do dizer. Então eu mantive. Fica a seu critério, tá? Mas você só pode usar a próclise nesse primeiro caso aqui, antecipando ali, porque ele estaria em diálogo com o verbo auxiliar. Tira a tarjazinha rapidinho, Juan, por favor. Valeu. Não me vinham acompanhando duas pessoas. Aqui eu só pude botar em próclise porque eu estou dizendo que o me está dialogando com o vinham, que é o verbo auxiliar. E aí ele estava em ênclise antes com o verbo auxiliar, usei uma palavra atrativa, ele veio para antes do verbo. Não vinham acompanhando-me duas pessoas. Não aproximei, por quê? Porque ele está em diálogo com o verbo principal. E o não está perto do verbo auxiliar, beleza? E aí fica a critério de vocês a escolha por um uso ou pelo outro. Tranquilo? Bom, e se eu tiver o verbo principal no particípio? Nós já falamos sobre o particípio regular e o particípio irregular. Bem, com o particípio, a gente não usa ênclise no verbo principal, tá? Então, ó, haviam-me convidado. Eu usei ênclise em relação ao verbo auxiliar, beleza? Se houver palavra atrativa, aí eu fazer a próclise em relação ao verbo auxiliar. Não me haviam convidado, não se teria discutido o problema. Por quê? Porque eu tenho a palavra negativa e o pronome, nesse caso, dialoga com o verbo auxiliar. O pronome não dialoga com o verbo principal que estará no particípio. Das formas nominais, quando eu tenho locuções verbais, o pronome só pode dialogar no infinitivo
impessoal e no gerúndio que não esteja antecedido por preposição. O particípio não tem ênclise, beleza? Aí ele dialoga com o verbo auxiliar. Bem, vamos aqui para uma segunda questão. E essa questão usa um texto que é muito comum nos vestibulares. Esse texto aparece muito. Texto de Oswald de Andrade. O uso do pronome átono no início das frases é destacado por um poeta e por um gramático nos textos abaixo. Então aqui o uso do pronome pelo poeta e aqui o uso do pronome pelo gramático. Aí a questão diz, comparando a explicação dada pelos autores sobre essa regra, pode-se afirmar que ambos condenam essa regra gramatical? Acreditam que apenas os esclarecidos sabem essa regra? Criticam a presença de regras gramaticais? Afirmam que não há regras para o uso de pronomes? Ou relativizam essa regra gramatical? E aí a gente precisa ler os textos, tá? Primeiro texto, pronominais. Dê-me um cigarro, diz a gramática do professor e do aluno e do mulato sabido. Mas o bom negro e o bom branco da nação brasileira dizem todos os dias, deixa disso, camarada, me dá um cigarro. O que o Oswald está dizendo? Olha só, a gramática, e aqui é um período de efervescência ali do modernismo, né, em que eles queriam reafirmar as questões identitárias e culturais do nosso país, se desvencilhar de uma literatura bem europeizada. Aqui é o momento em que eles falam assim, olha, a nossa língua, ela é regida por uma gramática de Portugal. A gente precisa trabalhar a língua com uma gramática daqui. Aí ele criticava, ele fala assim, ó, dê-me um cigarro, é o que diz a gramática. Mas essa gramática, ela foi pensada e escrita com base no português de Portugal. Que aí lá eles dizem, usa ênclise. Não se inicia a oração pelo pronome oblíquo átono. Aí ele diz o seguinte, mas conjunção coordenativa adversativa, que traz ideia de oposição. O bom negro e o bom branco da nação brasileira dizem todos os dias, deixa disso, camarada. Ou seja, a gente não fala assim aqui não. A gente fala, me dá um cigarro. Ou seja, a gente começa com o pronome oblíquo. A gente não começa pelo verbo. Tá? Isso é o texto do Oswald, tentando fazer a construção dialogar aí com a nossa realidade. Segundo texto, que é um texto do Segala, que é um gramático. Iniciar a frase com um pronome átono só é lícito é de estar dentro da legalidade. Na conversação familiar, despreocupada, ou na língua escrita, quando se deseja reproduzir a fala dos personagens. O que ele está dizendo? Ó? Iniciar pelo pronome oblíquo só pode ser aceitável se eu estiver numa conversa informal, familiar. No texto escrito só cabe se eu estiver reproduzindo a fala. Então eu chego a casa e falo assim, mãe, me dá essa toalha? Posso, porque eu estou num ambiente familiar de conversação. Ok? Qual é o gabarito que vocês mandariam para essa questão? Respondam aí, por favor. Deixe-me ver aqui uma pergunta enquanto isso, que chegou, que é a da Thaís Fernandes Pires. Professor, e no caso de me mande, me manda? Sem contexto, Thaís? Pela regra, você tem que dizer mande-me, manda-me. Ou seja, não existe fator de próclise, você tem que usar a ênclise obrigatoriamente, porque não se inicia uma oração pelo pronome oblíquo átono. Beleza? Bom, a galera tá mandando aí letra E, não é isso, Juan? Eu só vi letra E. Vamos rufar os tambores então, Renan, por favor? Letra E. Vamos lá. Condenam a regra gramatical? Nenhum dos dois. Nenhum dos dois. O Oswald diz, olha, a gramática diz isso, mas na prática o brasileiro fala assim. Ele não condenou, ele só mostrou como é que é. E o Segala diz, olha, existe a regra e ela tem que ser cumprida. Mas sempre ela tem que ser cumprida? Não, depende do contexto, ou seja, eles relativizam. Depende da situação comunicativa, e isso é relativo.
Relativo é, eu posso usar numa situação, posso usar em outra situação de outra maneira. Então ele diz, só pode iniciar quando você estiver numa conversa informal. No texto formal, no texto que tem que seguir a regra gramatical, não se inicia por pronome oblíquo átono. Então eles relativizam, tá? Bom, terceira questão. Uma revista utilizou em sua capa a seguinte frase, típica da linguagem coloquial. Me aqueça neste inverno. Nessa frase, a colocação pronominal está em desacordo com a norma culta, que estabelece é proibido iniciar período com pronome oblíquo. Se forem feitas alterações na estrutura da frase, qual delas estará também em desacordo com a norma culta? Ele quer saber qual estará em desacordo, não é em acordo. Quero que me aqueça neste inverno. É preciso que me aqueça neste inverno. Quando me aquecerá neste inverno? Aquecer-me-á no inverno? Não aqueça-me neste inverno. Só tem uma que está em desacordo. Todas as outras estão corretas a partir de uma reescritura. Então, qual é a que apresenta desvio com a reformulação? Quando vocês vão mandando aí, eu vou ver aqui uma outra pergunta que chegou para mim. O Luiz Eduardo falou assim, professor, em uma frase usual do dia a dia, que no caso a pessoa diz, me fala uma coisa, me diz uma coisa, teria que usar então diga-me uma coisa? Luiz, não. Porque nessas construções do dia a dia, a gente está numa informalidade. Então, teria que? Não. Se ele quiser seguir a regra gramatical, aí sim. Seguindo a regra gramatical seria diga-me uma coisa, tá? Fale-me uma coisa, mas é só se houver a necessidade de apresentar a regra. Não havendo, sendo um contexto informal, inicia, tem problema nenhum, porque vai comunicar do mesmo jeito. Mas você precisa saber a regra para usar adequadamente numa determinada construção, tá? E vocês vão escrever uma redação. Essa redação vai exigir que vocês cumpram com o rigor gramatical, beleza? Bem, essa daí já tem gente em dúvida, ó. Já tem gente que mandou, uma pessoa botou A ou B, aí outras mandaram E, aí outra já mandou D, ou seja, só não falaram da letra C. Bom, vamos rufar os tambores, Juan, e aí a gente discute as questões, por favor? Vamos lá. Ele diz o seguinte, essa frase aqui está errada do ponto de vista gramatical, ok? Ela foi modificada e todas elas usam essa frase como base. 4 ocorrências estão corretas. Uma não. Letra A. Quero que me aqueça neste inverno. Por que está correta? Quero. O quê? Que me aqueça neste inverno. Esse que é uma conjunção subordinativa. Logo, o me é atraído por ele. Conjunção subordinativa é fator de próclise, é uma palavra atrativa. A gente viu isso no outro tempo. Logo, a letra A foi reescrita corretamente. B. É preciso que me aqueça neste inverno. É preciso o quê? Que me aqueça. Esse que é exatamente o mesmo caso de cima. Uma conjunção subordinativa. Então, ele atrai o pronome oblíquo para perto, ok? Quando me aquecerá neste inverno? Eu tenho aqui uma frase interrogativa. E essa frase interrogativa é iniciada por pronome interrogativo. Então, porque o verbo está no futuro do presente. Então, eu tenho aqui um elemento que é, por exemplo, que não é só a frase interrogativa. É a frase interrogativa iniciada por pronome interrogativo. Então, nesse caso, eu sou obrigado a usar a próclise. Letra D. Aquecer-me-á no inverno? Ó, aquecerá, é o caso do verbo aqui em cima, aquecerá, mais o me. Aquecer-me-á. Eu divido o verbo e coloco o pronome no meio, tá? Aquecer-me-á no inverno? Repara, eu tenho uma frase interrogativa, mas eu não tenho fator de próclise aqui. E pela regra mais básica, que eu não posso começar pelo pronome oblíquo átono, então eu sou obrigado a fazer
mesóclise. Por quê? Porque o verbo está no futuro do presente. Se ele não estivesse no futuro do presente nem no futuro do pretérito, eu usaria a ênclise. Agora a letra E está errada por quê? Não aqueça-me neste inverno não é palavra negativa. Palavra negativa atrai. Então eu teria que dizer não me aqueça neste inverno. Belezinha? Galera, corre comigo aqui no quadro rapidinho. Se tiver ficado alguma dúvida que eu não tenha conseguido resolver, corre lá no meu Instagram, @FelipeMorasProf, mande a sua pergunta que na primeira oportunidade terei o maior prazer em ajudá-los. Beijo imenso pra vocês, uma excelente semana e até segunda que vem. Valeu, tchau, tchau. Valeu, Juan. Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br.